Bom dia, escola. Bom dia para você que está em casa. Que Deus te dê um feliz sábado nessa manhã. Feliz sábado, mãe. Feliz sábado, bem. Bom dia a todos. Bom dia para você que está aí do outro lado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo da palavra do nosso Senhor. A mais um dia de adoração, mais um santo sábado na presença do nosso Senhor. E agora, para nós começarmos muito bem esta manhã, o que nós vamos fazer, bem? Vamos orar para começar na escultura de joelhos. Isso mesmo, vamos orar. Convido você a orar conosco. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse sábado, que novamente estamos aqui para te cultuar e cantar um hino ao Senhor. E também é motivo de grande alegria estarmos vivos aqui, porque não estaríamos vivos se o Senhor não tivesse morrido na cruz por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Muito bom, que Deus seja louvado. E nós agora, então, vamos continuar louvando o nome do nosso Deus maravilhoso, do nosso Criador, do nosso mantenedor. Vamos cantar o hino qual mesmo, bem? Obedecer é melhor. Obedecer é melhor, para a honra e glória do nosso Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. A Deus com fé, nossa alma louvamos, a sua lei obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Dizeis que não é preciso, mas a lei guardar. Olhai que a Bíblia em lugar algum a faz tombar. A Deus com fé, nossa alma louvamos, a sua lei obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Virão as bênçãos de Deus a quem a lei seguir. Ó sim, Jesus nos ajuda a toda a lei cumprir. A Deus com fé, nossa alma louvamos, a sua lei obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Amém. Amém. E esse hino nos ensinou muita coisa. E ele nos lembra de uma história na Bíblia lá, né, mãe?
Sim, qual é a história que você quer lembrar? A história que o profeta Samuel falou para o rei Saul atacar os amalequitas e disse para não levar nada deles. Mas Saul, ele trouxe o rei dos amalequitas e trouxe o gado deles também. E ele foi teimoso e por isso ele mentiu ainda. Colocou a culpa no povo, nos soldados e disse que trouxe para fazer sacrifícios ainda. Isso mesmo. E daí, o que ele foi lembrado? O profeta Samuel disse: obedecer é melhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Exatamente, é isso que Deus fala para nós, né? Que não adianta nós fazermos grandes sacrifícios se nós não obedecermos à vontade de Deus. Sempre a vontade de Deus, né? Amém. E agora, que momento nós chegamos? O que nós vamos fazer? Vamos falar o nosso versinho, que se encontra em Filipenses 2, do 13 ao 15. Muito bom, vamos lá então? Vamos lá? Nós vamos falar então esse verso que o Ben acabou de falar. Filipenses 2, do 13 ao 15. Quer contar aí, Ben? Quer. 1, 2, 3. Filipenses 2, do 13 ao 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2, do 13 ao 15. Filipenses 2, do 13 ao 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2, do 13 ao 15. Filipenses 2, do 13 ao 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2, do 13 ao 15. Amém, louvado seja Deus, e que a palavra de Deus possa realmente ficar, gravada nos nossos corações, para que nós possamos conhecer o nosso Deus verdadeiramente. E quando a palavra dele estiver bem lá no fundo, bem no nosso coração, com certeza nós então nos tornamos conhecidos de Deus e ele é conhecido por nós também. Que Deus esteja com você nesta manhã de estudo, que a palavra de Deus possa fazer a diferença na sua vida e na nossa vida também, não é bem? Fique com Deus, um bom estudo para você, na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Bom dia! Bom dia! Bom dia a você de casa. Bom dia, Joana. Bom dia, professora. Primeira vez aqui nós Primeira vez juntas, olha aí. Momento épico. Histórico. Histórico. E vamos começar esse momento histórico, Vamos. Estudando a palavra do Senhor, revisando o que estudamos nessa madrugada, que foi profundo, Algo assim que a gente pensa assim, o que eu vou aprender de uma criança? Vocês viram a Rebeca tocando? Eu não sei uma nota, não sei nem onde fica o dó na flauta. Não sei mesmo não. Que dó para mim, não é? Mas temos muito a aprender da maior, vamos dizer assim, a única criança no universo que tem lições profundas a nos ensinar. E foi Jesus quando na sua infância. Para começarmos esse momento, antes disso,
Eu gostaria de mandar um abraço para o pessoal de casa, né? Da minha casa lá. Você manda para a sua também, meu filho. E para todos os irmãos que assistem, que têm acompanhado esse ano bíblico, que têm sido abençoados com os estudos, que têm aprendido a estudar a Bíblia dessa forma. Que riqueza, né? Estudar a Bíblia, ter uma compreensão clara da palavra de Deus, acompanhada do espírito de profecia, das revelações que o Senhor deixou para o nosso conforto. Diz lá nos primeiros escritos que os textos escritos na revelação são para o conforto do povo de Deus. Porque Amém. a gente consegue compreender melhor, com mais clareza, né? Nós não podemos começar um estudo sem oração. Vamos orar juntos? Vamos. Vamos ajoelhar todos nós? Pode orar? Bondoso Deus e nosso Pai, que bom que o Senhor nos concedeu mais um dia de vida para estarmos juntos e estudarmos a Tua Palavra. Amém. Que alegria, Senhor, é poder ter a certeza de termos o Teu Espírito Santo para iluminar as nossas mentes e nos conduzir, Senhor Deus, a cada leitura. Queremos Te pedir que o Senhor permaneça conosco e que o Teu Espírito Santo esteja impressionando, impactando o nosso coração com as verdades aqui ditas. Pedimos que o Senhor permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. Então, nessa madrugada, nós estivemos estudando o livro de Isaías, né? O capítulo 34, 35 e o capítulo 36. E no Desejado de Todas as Nações, estamos lendo o capítulo 9, Dias de Luta, né? Nós vamos acompanhar aí um pouquinho de como foi a infância e a adolescência de Jesus, né? Isso mesmo. Os capítulos 34 e 35 do livro de Isaías são capítulos escatológicos. Falam sobre profecias e enchem o nosso coração de esperança alguns desses versos, aliás, todos, né? Mas uma boa parte desses versos do que vai acontecer daqui a uns anos. Por exemplo, no versinho 4 do capítulo 34, tem dizendo assim: e todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. E aí, mais na frente, nós vamos encontrar o verso 8, por exemplo, dizendo assim: porque será o dia de vingança do Senhor, ano de retribuições pela contenda de Sião. Versinho 10 diz o seguinte: nem de noite, nem de dia se apagará. Para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração será assolado, pelos séculos dos séculos, ninguém passará por ela. Esse é o momento final da história do pecado aqui nessa terra, né? O dia do Senhor chegará. E no capítulo 35, aliás, ainda nos alguns versos aqui, eu peguei a Bíblia do Joshua, que é bem marcadinha, né? E aí no versinho 16 diz assim: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas faltará, ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado e o seu espírito mesmo as tem ajuntado. Porque ele mesmo lançou, diz o verso 17, a sorte sobre elas, e sua mão las tem repartido como cordel, para sempre os possuirão de geração em geração, habitarão nela. E o capítulo 35, como eu disse, que também é um capítulo profético, que também é um capítulo escatológico, nós vamos encontrar versinho 3, por exemplo: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Este momento já estamos vivendo há muito tempo, em momentos de tempos que está clamando ao Senhor, com muita oração. Fortalecei os joelhos trementes, né? Acontecem coisas que a gente diz: Senhor, como é que pode estar acontecendo nesses últimos dias coisa desse tipo? A fé esfriando no coração do povo, quando eles deveriam estar orando mais, quando deveriam estar clamando mais ao Senhor, o momento de correr para Deus. Você lembra que o profeta disse: é o momento de eu orar, não vou parar de orar de jeito nenhum. Lembra de Daniel? Daniel disse: no momento que eu estou sendo perseguido, eu vou parar de orar? Agora é que eu oro mesmo. Então esse é o momento em que nós devemos firmar os nossos joelhos. E no versinho 5 diz o seguinte: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Isso já se cumpriu com Jesus, né? Vai se cumprir também no retorno de Jesus. Tudo isso será transformado. Essa terra que eu estava olhando hoje, né, pela manhã, um dia de sol, graças a Deus, já tivemos muita chuva aqui. Aí eu estava olhando o jardim, que colorido. Todo tipo de cor a gente encontra. Ali tem
um círculozinho, né, um redondozinho cheio de flores amarelas, lá na frente de flores rosas, mais na frente vermelhas. E aí a gente vê esse matriz, né, de cores, esse misturado de cores. Imagine a nova terra. Imagine essa terra transformada, com tudo bonito, nada com aquela luta, não é, Léo? Chega, põe estrume, chega, põe composto e mexe, 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 e poda daqui, poda dali, arranca de novo e planta de novo, e o Senhor fará com que nenhuma flor mais murche. E esses capítulos me trouxeram uma esperança muito grande, sabe, professora? Porque aqui no capítulo 34, Deus está dizendo, eu vou resolver o problema do pecado. E quando eu resolver o problema do pecado, vai acontecer o que está no capítulo 35. Todas as dificuldades serão vencidas. Por isso que o apelo de Deus é, não afrouxe a mão, firma aí esse joelho, continua, porque eu estou resolvendo e eu vou trazer solução. E aqui diz, os surdos vão ouvir, os mudos vão falar, os coxos vão saltar. Tudo que a miséria que o pecado trouxe para esse mundo, eu vou retirar e vou fazer algo muito melhor, aquilo que não está nem no pensamento, nem no sonho de vocês. Então, é realmente uma promessa que enche o nosso coração e realmente firma os joelhos, né? Firma as nossas mãos para continuarmos nessa jornada, nesse caminho de santidade. Por isso que diz, é o momento de se encher de esperança, porque vai acontecer daqui uns dias. Aí você está demorando demais, algumas pessoas dizem, Jesus já voltou para quem morreu. Não fique nessa palavra. O Senhor Jesus, Ele tem o dia e hora certos para voltar. E Ele vai voltar. E não vai ser com pouco barulho, né? Diz o texto bíblico que Ele vai fazer com um alarido. É trombeta tocando, é multidão, né? Louvando, multidão de anjos louvando. Então esse dia vai ser apoteótico porque vai chamar a atenção de todo o universo. E daqui uns dias nós vamos contemplar essa cena. Só que uma cena histórica acontece aqui no capítulo 36. É quando, voltando um pouquinho na história, né, do povo de Deus, lá de Judá, do reino de Judá, vem aquele momento em que Senaqueribe vai lá e ameaça, né? O rei Ezequias. Pois e vai lá e manda o comandante dele falando na língua do povo, para que o povo entenda e ouça as ameaças, né? E o rei Ezequias vai, Senhor Deus, Senhor, olha para a ameaça desse rei aí, o que é que ele está fazendo conosco? Ainda humilhando, falando coisas terríveis a seu respeito. O Senhor Deus vai e diz exatamente o que vai acontecer a Senaqueribe, né? Aquele reino que já deveria ter passado. E aqui volta só para relembrar o que o Senhor Deus faz com o pecado também. Vai destruir. Ele diz, eu ponho uma argola no seu nariz. E pelo lugar que você veio, você vai voltar. Não ameaça meu povo não, porque esse povo aqui tem um Deus presente, né? Amém. Louvado seja o Senhor. Pode. E muitas vezes esse caminho que nos leva até chegarmos a essa Sião futura, aqui como é relatado no título, né? Às vezes é um caminho difícil, podemos passar por momentos de muita dificuldade, muita tristeza. O caminho nem sempre é tão bom, mas nessa Sião diz que haverá um caminho que é um caminho muito bom, ele é um caminho santo, e os remidos são os que irão andar por ele. Aqueles que serão remidos quando Cristo voltar, quando acontece a cena que foi narrada no capítulo 34, os céus se enrolam como pergaminho, e então Deus ele redime um povo para si, um povo santo, e leva eles para este bom caminho. E nesse caminho fala que haverá alegria eterna, gozo, alegria vão alcançar a todos, e a tristeza fugirá desses remidos nesse caminho. Que Deus nos ajude então a chegarmos, mesmo passando por esse caminho aqui na terra de um pouco de tristeza, o caminho que nos espera lá em cima é um caminho de alegria, um caminho bom, o santo caminho. Amém. E foi por esse caminho que Jesus andou, não é isso? Nós temos que trilhar mesmo, seguir as pegadas do Mestre, né? E estudando um pouco sobre como foi a juventude de Jesus, nós aprendemos grandes lições, não é isso? Nós estudamos durante esta madrugada que quando criança, a Bíblia traz um curto relato sobre a história de Cristo como criança. Só diz que ele crescia em graça e estatura, não é isso? Você fala da dedicação, né? Quando Maria foi levar Jesus ao templo com José. Fala depois quando Jesus já tinha 12 anos que foi ao templo e lá ele se reconheceu como cordeiro que iria tirar o pecado do mundo. Mas depois disso tem um momento silencioso, né? Tem um silêncio, exatamente. Mas a revelação traz. A revelação traz. Que bom, né? Que a gente tem essa revelação. Então a gente tem que aproveitar dela. Não é que seja superior à palavra. Pelo contrário. Tudo vem se completar. Para a gente ter uma compreensão. Se nós imaginarmos, a irmã White, ela diz assim no texto que nós lemos,
antes, assim, olha, desde ontem, né, ao estudarmos o texto de ontem, assim, vocês têm que se deter um pouco mais nas cenas finais da vida de Jesus. E deixa a imaginação correr solta. Não foi assim que a gente leu? Deixa a imaginação correr solta. A gente, às vezes, usa a imaginação para cada coisa ruim, né? A gente pensa, ai, vai entrar um ladrão aqui, eu lembrei de um hóspede que se tranca, coitado. Aí, põe 7 chaves na casa, com medo de entrar alguém. É natural que a gente tenha medo. A gente vive num mundo conturbado, cheio de dificuldades. Mas a nossa imaginação tem que correr solta para as coisas boas. Imagina como foi Jesus na infância. Hein, Paulinha? Como é que Jesus se vestia? A gente tem relato de José, que o pai dele fez uma túnica toda colorida, né? E ele ia lá cuidar dos irmãos. A gente tem relato de Samuel, mas na Bíblia não traz. Mas a gente pode imaginar? Você pode imaginar Jesus desobedecendo os pais? Hein, Rebeca? Jesus desobedecendo papai e mamãe? Nunca, não é? Jesus ajudava a trabalhar? Muito. E assim a gente pode deixar a imaginação indo, ele cantando, né? Aí o Senhor Deus disse, eu vou dar um conforto para esses adventistas aí. Veja o que tem aí no texto. E diz que desde criança, né, a criança judia, ela era cercada de inúmeras ordenâncias, de inúmeros preceitos. Eles tinham que aprender, eles tinham que aprender os mínimos, as coisas mais rígidas e exigidas de um judeu. Eles eram israelitas ortodoxos, ou seja, seguiam a religião ao pé da letra e tinha que ser daquele jeito. Exigentes. E tem que fazer, a forma, né? Era a forma que tinha que ser feita. E Cristo não se associava muito a isso. Primeiro, ele não foi ensinado nas sinagogas. Nós vimos há capítulos atrás que ele foi ensinado pela sua própria mãe, estudando a palavra de Deus. E no capítulo de hoje diz que Cristo assumiu a própria formação do caráter dele. Porque houve-se muitos conflitos dentro do lar. Porque aqui no capítulo vem trazendo que José tinha filhos. José era viúvo quando casou com Maria. Então ele tinha filhos que não acreditavam que Jesus poderia ser o Messias. Então ele enfrentou muitos ciúmes, contenda dentro do lar. E agora tinha tanto a oposição interna como a oposição externa dos rabinos. Porque Jesus não seguia... Eles pensavam o quê? Os filhos de José. E os outros também. Como é que esse menino sabe tanto? Ele não frequentou a escola dos rabinos. Como é que ele sabe tanto? Por que ele vem nos dar conselho? Você já deve ter se sentido assim, quando alguém mais novo vem te dar conselho. Eu já me senti assim, né? Às vezes um professor na universidade é mais novo que eu, na escola, e aí você diz assim, esse daí vai me dar conselho? Esse líder aqui eu tenho que seguir? Às vezes eu vejo o Joshua dando aula para vocês, né? Os meninos obedecem, porque, afinal de contas, ele tem mais conhecimento naquilo, né? Do que a gente. Como eu disse, eu não sei nada de flauta, mas ele tem conhecimento. E Jesus, ele tinha conhecimento, ele vivia a verdade, ele era a própria verdade. Ele tinha recebido a educação do alto. Diz que ele provava diariamente da árvore da vida. Imagina isso. Então, ele tinha um outro nível de educação, a educação do céu. E quando agora se debate a tradição dos israelitas ortodoxos com aquilo que Cristo tinha recebido diretamente do Pai, do estudo da palavra, houve aí um conflito, né? Mas Jesus, ele tinha algo que nós precisamos ter, que é a sensibilidade de perceber que é o que Deus está pedindo e o que Deus não está pedindo. Ele olhava para a tradição e para a religião dos judeus, cheio de formas e ritos, totalmente cheio de exigências e regulamentos, e pensava, mas Deus, meu pai não pediu isso. Ele tinha tanta intimidade com o pai que ele sabia, meu pai pediu isso aqui, e vocês estão fazendo algo completamente contrário. Observe que depois, isso tornou os judeus, eles se tornaram exclusivistas, né? Eles diziam assim, nós somos privilegiados, temos uma religião pura, que não vamos nos contaminar. Vocês lembram que durante um bom tempo, e aí o cativeiro de Judá, né? E toda a nação foi cativa de Roma depois, e eles estavam em cativeiro, querendo ou não, eles estavam sob o jugo romano, e ali eles pensaram assim, nós estamos aqui nessa condição como nação, porque pecamos, agora vamos nos proteger contra o pecado, né? Mas eles pecavam, porque eles seguiam tradições e não a palavra. E você comentou, Joana, que Jesus assumiu a formação do seu caráter logo cedo, porque ele era um solitário. Eu lembro da Help, uma professora aqui a Socorro, dizia assim, olha, todo líder ele é um solitário, ele não pode compartilhar tudo o que pensa a respeito das coisas com as pessoas, porque elas não vão entender.
Aí você diz assim, olha, eu estou aqui numa luta. Aí você de repente diz assim, mas olha, sabe, o pastor tal está fazendo isso. Você não pode emitir opinião, porque assim como você, ele é um servo de Deus, ele está lutando também. Então o líder, ele é um solitário, ele tem que colocar suas angústias aos pés do Senhor e não compartilhar suas ideias com outros, porque outros talvez não compreendam. Os irmãos de Jesus compreendiam? Nada. Os outros que estavam ao redor de Jesus compreendiam? Não compreendiam. Então ele tinha que lutar sozinho. E ele se alimentava onde? Em Deus, na fonte, né? A religião dos israelitas, dos judeus, era uma religião tão formal que os cultos, eles nem tinham paz. E a vida de Jesus era justamente para ensinar a significação do culto que eles não tinham, eles tinham perdido, eles eram destituídos do poder de Deus. E isso que a senhora está falando, de toda essa dureza que Jesus teve que enfrentar na sua juventude, diz que ele teve que aprender logo cedo a dura lição do silêncio e da paciência no sofrimento. Isso imagina isso. Não, imagina, eu fiquei pensando, dentro do lar não tinha como fugir, porque tinha os irmãos que implicavam, tinha Maria que às vezes cria, às vezes duvidava. Então, dentro do lar, ele encontrava a oposição dos irmãos, os filhos de José, encontrava a fé vacilante de Maria, que às vezes cria, às vezes fala, mas por que você não se submete aos rabinos? Porque... E agora, externamente, os coitada mestres... era apertada também, né, Jana? Exatamente. A mamãe quer falar? Eu tenho uma pergunta. Tá bom, peraí. Eu preciso de informação. Olha só, meninas, Jesus tinha esse comportamento de cuidar ele próprio do desenvolvimento de seu caráter e ele não aceitava algumas coisas que os rabis falavam, correto? Agora, isso era obstinação? Ele era um obstinado contra a liderança? Ele era um bravinho contra a liderança, ele achava que a liderança não prestava, não valia nada, e que ele então tinha que fazer suas próprias leis, seu próprio momento de religião? De forma alguma. Aqui o texto traz assim, ó, no parágrafo, eu não sei, na sua página, irmãos. Aparece 84 a 86, está dentro desses parágrafos, dessas páginas, né? Seus irmãos, como eram chamados, filhos de José, tomavam o lado dos rabinos. Insistiam em que a tradição deveria ser atendida, como se fossem ordens divinas. Consideravam até os preceitos dos homens como os mais altos que a palavra de Deus. E ficavam sobremaneira aborrecidos com a clara penetração de Jesus em distinguir entre o falso e o verdadeiro. Sua estrita obediência à lei de Deus condenavam como obstinação. Foi isso que a mãe acabou de falar, né? Ficavam surpreendidos do conhecimento e sabedoria que revelavam em suas respostas aos rabis. Sabiam que não receberam instruções dos sábios e, no entanto, não podiam deixar de ver que era para eles um instrutor. Jesus era o instrutor deles, né? Ele não recebeu a orientação dos rabis, mas ao mesmo tempo está nos instruindo. Eles sabiam disso. Não só eles, mas outros também. E diz mais, reconheciam que a educação de Jesus, né, que sua educação era de mais alta ordem que a deles próprios. Não discerniam, entretanto, que havia tido acesso à árvore da vida, fonte de saber para eles desconhecida. Aí é onde fala, né, que o Senhor Jesus, ele tinha esse preparo, ele não era obstinado, apesar de ele saber que a forma como os rabinos e os judeus estavam, né, cultuando a Deus, era uma forma mais voltada para a tradição, não batia de frente. Por quê? Principalmente por isso. Para que eu vou entrar em conflito? Ele se desviava dos conflitos. Mais na frente, nós vamos encontrar Jesus indo apagar o fogo que os irmãos deles acendiam. Porque os irmãos judiavam do povo, às vezes, né? O povo era mal compreendido. E aqui diz o texto que Jesus ia lá acalentar aquele que foi machucado, perseguido, com palavras de conforto. Isso eles não aceitavam. Então, não era obstinado de forma alguma. A obstinação é teimosia. Você vê a verdade, você ainda insiste em dizer... É igual aquela história, né, do queijo e do sabão. É sabão, não é queijo não é sabão. Aquela história terrível. Quando você sabe o que é verdade, você insiste em dizer que é mentira e vice-versa. Tá. Como é importante a gente deixar isso claro. Sabe por quê? Porque é muito fácil a gente pensar assim. Eu não posso deixar que um líder religioso me mande ou me diga o que fazer e use estes textos como base
para esse tipo de posição, quando na verdade pode ser que seja obstinação, teimosia. Isso é muito sério. O que Jesus ia contra? Ao que estava errado na religião, que não estava de acordo com a palavra de Deus. Isso ele ia contra 100%. Ele era cumpridor das leis, lembra disso? Jesus ia e frequentava a igreja, Jesus tinha a Bíblia como norma, Jesus tinha certeza absoluta que estar entre os judeus era a religião certa, porque ele, se fosse errado, ele não estaria nessa religião. Era a religião correta. O que ele não aceitava é que dentro dessa religião, o errado fosse trazido como certo. Então isso não era obstinação, não é? Isso mesmo. Lembra que Jesus falou para a mulher samaritana, olha, a salvação vem dos judeus. Ele sabia que a religião era certa, né? Agora, Joana, você fez uma listazinha aqui, eu não vou colar, você que sabe as anotações, dos ensinos de Jesus. Tudo que ele trazia nele, para confirmar isso que a mamãe acabou de falar, o que Jesus fazia tanto que incomodava as pessoas, né? Diz que o justo Abel incomodou Caim, e Caim foi lá e matou Abel. O justo Jesus, a verdade presente naquele momento, o que ele tinha que incomodava tanto as pessoas? A realidade é que Jesus era bom, né? Todo tempo. E quem é ruim ficar perto de quem é bom, aí incomoda um pouco. Incomoda, né? Então, o texto trouxe várias informações sobre como era o comportamento de Jesus. Primeiramente, diz que Jesus era muito amável e nunca estorvava ninguém. Não era um estorvo para ninguém, imagina isso. Ele nunca chateava ninguém. E nem chotava as pessoas. E nem sai chotava. Daqui, para de perguntar isso, né? O texto traz dizendo que para ele ninguém era indigno. Eu fiquei pensando nessa frase, porque um ser sem pecado, logicamente, na nossa visão a gente pensa assim, um ser sem pecado é pensar, você é indigno de mim porque você é pecador. Mas Jesus, sendo um ser sem pecado, nunca olhou para alguém como achando-se aquela pessoa sendo indigna. E ele sempre tratava as pessoas com muito amor e muito carinho. Aqui no parágrafo diz que Jesus trabalhava para aliviar todo o caso de sofrimento. Diz que ele, o pouco de dinheiro que ele tinha, ele dava. Deixava de comer para dar Privava-se comida, né? muitas vezes do alimento para poder dar o alimento para aqueles que eram mais carecidos. Diz que ele era dotado de um tato. Imagina isso. E quando falava com as pessoas, principalmente quando os irmãos maltratavam os mais sofredores, ele ia lá, dava uma palavra de conforto, de ânimo. E isso os irmãos sabiam, né? A gente está aqui judiando, mas Jesus vinha aí atrás consertando. E isso irritava os irmãos, porque eles tinham ciúmes. Eles ficavam enraivecidos, né, do comportamento de constante serenidade de Jesus. Mesmo sendo judiado, provado de todos os lados, Jesus sempre sereno. E o que me chamou muita atenção, professora, diz que por toda a ruindade dos irmãos, que eles tinham, todo o tratamento ruim que eles davam a Jesus, diz que ele era incansável em dispensar a eles constante bondade. Sempre bondoso para com os irmãos. E a informação Jesus amava seus irmãos. Como é que pode isso, né? Amar um irmão que persegue, né? Irmão mesmo, que mora debaixo do mesmo teto. E antes de você dar prosseguimento, Joana, eu lembrei de algo que eu anotei aqui, é que Jesus ele não era um eremita. Essa questão né? Ele não ficava isolado, como eu sou santo, estou aqui na minha atmosfera celestial. Exatamente. Né? Não me envolvo na vida desses pecadores aí, né? Mas nada disso, pelo contrário. Que era o que irritava os rabis também, né? Porque uma das tradições deles era esse muro que eles haviam colocado de separação. Vocês são pecadores, nós somos santos, né? E Jesus não seguia essa linha. Jesus se misturava com os pecadores, Jesus estava lá para salvar e para... Mas não dava motivo para pecado de ser desculpado, não é? Tanto que os rabis pensavam assim, esse aí é tão bonzinho, vai ser facilmente levado para a nossa. Mas Jesus era firme nos princípios. E muito importante. Eu tenho que falar isso porque às vezes a gente pensa que tem que fazer assim. Por que algumas pessoas elas se recluem para não pecar? Elas somem, ficam escondidas, enfiam-se em mosteiros, elas se recolhem em cavernas. Pensam, eu não vou pecar. Não é essa a intenção do céu. Jesus era inteligente e animoso, gostavam de sua companhia, ele era alegre, ele era feliz, ele não era taciturno, fechado, eu sou santo e quando você ri, você está em pecado, olha só, não era. Jesus era uma pessoa que
era social, né? E quando você lê a respeito disso, você fala, puxa vida, que coisa boa. Ele vivia sem pecado, no meio de um povo pecador, animando esse povo para que buscasse ao Senhor, aliviando-lhe as dores, e não era um ermitão esquisito, jogado num canto, porque muitas vezes pode ocorrer isso, a gente sabe que tem que ir para o campo. Vamos falar bem claramente, nós sabemos que temos que morar no campo, aqui moramos no campo, mas o fato de morar no campo não deve nos isentar da responsabilidade de trabalhar pelas massas, pela quantidade de gente que tem lá fora. O fato de morar aqui deve ser uma base para acontecer o que aconteceu com Jesus, um caráter em simetria, em cuidado, em altura, em profundidade, com o caráter que o Senhor Deus quer, mas trabalhando pelas pessoas lá de fora. Porque se eu tenho um benefício só para mim, o nome disso é egoísmo. Se eu tenho um benefício para mim e ofereço para os outros, o benefício que me foi dado, então encontra eco nas coisas de Deus. Então Jesus não era um eremita, Jesus não era um esquisito, Jesus não era um estranho. Um rompe-nuvem, né? Oi? Um rompe-nuvem. Não era um rompe-nuvem, isso mesmo. Jesus era um ser normal, agradável, que quando chegavam perto dele, quando eu leio essas coisas, eu falo, que ser humano bondoso, né? Ele não era rígido nem estrito, sabe? Ele era normal, tá bem? Onde ele chegava, o ambiente ficava mais puro, né? A atmosfera mudava. Imagina você chegar num lugar onde as pessoas dizem assim, ai que bom que fulano chegou, ele vai dar equilíbrio. Eu lembro, eu vou trazer um exemplo bem rapidinho, é rápido mesmo. E quando a Sofia, pequenininha, precisou frequentar por um tempo aqui uma escola rural, ela e o coleguinha dela, João Lucas, né? E eles dois, quando eles chegavam na escola, se a turma, a Andréia tá aí de testemunha, né, Andréia? A turma, o grupo lá da vila, né? Via a Sofia e o João Lucas chegarem e diziam assim, olha, a menina tá chegando aí, não vamos falar palavrão não. Então deixava o ambiente mais puro, não é? Imagina o Senhor Jesus, onde ele chegava, ele cantava, ele aliviava, e as pessoas sabiam que ele trazia paz. Então é muito bom isso, algo que nós podemos copiar. Porque no texto que nós estudamos ontem, ou foi antes de ontem, em criança dizia assim, que toda criança pode também ser como Jesus. Toda criança pode ser educada como Jesus. E isso era devido à associação que Jesus tinha com o Pai. Porque aqui no parágrafo que começa desde a ocasião que os pais de Jesus o acharam no templo, traz um detalhe sobre a vida de Jesus muito importante. Diz que ele amava os momentos que ele podia estar a sós, na natureza com Deus. E o final do parágrafo diz que o alvorecer frequentemente o encontrava em qualquer lugar retirado, meditando, examinando as escrituras ou em oração. Dessas horas quietas, voltava para casa a fim de retomar seus deveres e dar exemplos de paciente labor. Então Jesus... Ele acordava o sol, né? Foi a senhora que disse isso essa semana, ele acordava o sol. O sol não acordava Jesus. Exatamente. O sol, né? Tinha os cultos dele pela manhã, pela tarde, ele buscava o Senhor, ele gostava de estar em meio à natureza. Então esse contato com o Pai o fazia também ser como ele era. Essa intimidade com o Senhor, né? A essência... Deus e a essência de Deus nele, né? Ele era Deus, mas a essência de Deus também estava nele. E uma coisa muito importante que eu acho que a gente deveria destacar, professora, é que mesmo Jesus sofrendo aperto de todos os lados, a palavra diz, o Espírito de Profecia diz que se ele houvesse respondido, olha só, eu gostaria de ler, porque a gente estraga o texto, né? Eu também marquei aqui, ó. No meio do parágrafo que começa na amargura isso, que cabe mesmo. em sorte à humanidade. Página, acho que é 88, por aí assim. Capa dura, tá? Você quer ler? Pode ler. Eu vou ler com a minha voz de trovão aqui. Da amargura que cabe em sorte à humanidade não houve quinhão que Jesus não provasse. Não faltou quem procurasse lançar sobre ele desprezo por causa do seu nascimento. Vocês lembram que tinham dúvida se Jesus era filho mesmo de José? Que nascimento estranho é esse, do Espírito Santo? As pessoas começavam a dizer que ele era filho de mãe solteira, mais ou menos isso. Que é humilhante para alguns, né? Você não tem pai, você não tem mãe. E lançavam dúvidas sobre o nascimento dele. Aí diz, não faltou quem procurasse lançar sobre ele desprezo por causa do seu nascimento. E mesmo na infância teve de enfrentar olhares desdenhosos e ruins murmurações. Aí vem o texto, ó. Houvesse respondido com uma palavra ou olhar impaciente, houvesse cedido aos irmãos em um único ato errado que fosse,
e teria fracassado em ser exemplo perfeito. Jesus não podia nem ser paciente. Ai, meu pai, lá vem eles me perseguindo. Uma viradinha assim de olho. Até isso seria desculpa para o pecado, diz aqui Exatamente. o texto. Ó, tivesse admitido haver uma desculpa para o pecado e Satanás triunfaria, ficando o mundo perdido. O mundo perderia. Nós perderíamos a chance de ter um Salvador. O texto ainda diz assim: foi por isso que o tentador trabalhou para tornar-lhe a vida o mais probante possível, a fim de que fosse levado a pecar. Nem com pensamento, nem com um olhar, nem com um gesto, nem com... Por isso que ele não estorvava ninguém. Né? Sai daqui, menino julgado. Lembra que mais tarde ele vai dizer: deixai vir a mim os pequeninos. A Rebeca como fica aqui, ó, flautinha o dia inteiro. Imagina um pai e uma mãe que não ama. Aliás, um adulto que não ame a criança. Pai e mãe aguentam, né? Pode tocar trilhões de vezes a mesma coisa. Eu vejo a mamãe lá no computador respondendo às pessoas. E Rebeca, fri, daqui a pouco ela canta bem alto, né? Jesus não estorvava ninguém, por mais chato que fosse. Ele não achava que aquela pessoa era incômoda. E Satanás poderia dizer: olha aí, um dia ele estorvou, ele colocou para correr aqui essa criancinha que veio, né? Compartilhar os 5 pães e 2 peixinhos. Jesus não fazia nada disso. Que coisa linda. Lindo mesmo. E nós podemos então encerrar esse estudo falando do centro, né, deste capítulo. No parágrafo que começa: ensinava a todos. E o parágrafo continua dizendo assim: ensinava a todos a se considerarem dotados de preciosos talentos, os quais, se devidamente empregados, lhes adquiririam riquezas eternas. Extirpava da vida toda a vaidade, ensinando também pelo próprio exemplo que cada momento de tempo se acha carregado de resultados eternos, que deve ser apreciado como um tesouro e empregado para fins santos. Não considerava ninguém digno, mas buscava aplicar a todos o remédio salvador. Em qualquer companhia que se encontrasse, apresentava uma lição adequada ao tempo e às circunstâncias. Buscava inspirar a esperança nos mais ásperos e menos prometedores, dando-lhes a certeza de que se poderiam tornar irrepreensíveis e inocentes, adquirindo o caráter que demonstraria serem eles filhos de Deus. Encontrava frequentemente pessoas que viviam sob o poder de Satanás e que não possuíam forças para romper as malhas. A essas pessoas desanimadas, enfermas, tentadas e caídas, Jesus costumava dirigir palavras da mais terna compaixão, palavras cuja necessidade era sentida e que podiam ser apreciadas. Outros deparava ele que se achavam empenhados em renhida luta contra o adversário. A esses animava a perseverar, assegurando-lhes que havia de vencer, pois tinham ao seu lado anjos de Deus que lhes dariam a vitória. Aqueles a quem assim ajudava convenciam-se de que havia alguém em quem podia confiar plenamente. Ele não trairia os segredos que lhe desafogassem nos compassivos ouvidos. Assim era Jesus. E eu fiquei pensando, como não amar alguém assim? Como não amar esse Cristo, né? Que desde de sua mocidade já se mostrou um grande exemplo para nós. E a senhora disse assim, é possível toda criança ser como Jesus. Eu quero dizer que é possível também você adulto ser como Jesus. É possível para nós também sermos como Jesus, se nós recebermos da mesma fonte que ele recebeu. Jesus era o médico do corpo e da alma. Se hoje somos adultos que temos a mente e o corpo enfermos, temos um médico, né? Temos um amoroso Salvador que cuidou desde a sua infância das pessoas. E isso seguiu. É lindo, Joana, dizer, mais tarde, as multidões que desde a infância de Jesus, né, as pessoas que foram atendidas, assistidas por Jesus, elas faziam parte do grupo, né, daqueles que ouviram a pregação de Jesus mais tarde, né? Essas pessoas que, eu lembro dele quando ele era criança, ele me ajudou, ele carregou um balde de água para mim, ele carregou minha lenha, sei lá, ele fez alguma coisa para mim, me deu um conforto, cantou um louvor num culto para mim, né? Então, esses mais tarde estavam lá no meio da multidão, também ouvindo as pregações, e muitos se converteram.
Um novo coração, um coração igual ao teu, também seja a nossa oração. Que cada adulto, cada pessoa que está nos ouvindo, assistindo a esse estudo nesta manhã, ou no horário que é possível, também peça, tenha o desejo de ter um coração amoroso, amável como o do nosso Salvador Jesus, que não pensou em seu próprio conforto, mas saiu aliviar os aflitos. Que nós sejamos esses arrimos para que outros também, Senhor Deus, encontrem a paz que excede todo o entendimento. Conceda-nos um dia de vitória, que o meditar do nosso coração nesse dia seja: eu quero ser igual a Jesus. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Até amanhã.